Oi gente, hoje eu vou dar 4 passos para vocês manifestarem o corpo que vocês querem. Esse desejo de ter o corpo dos seus sonhos não pode estar acima do bem-estar de vocês. O que eu tô querendo dizer é que vocês não podem estar com uma energia de querer demais acima de qualquer coisa. Senão vocês geram um efeito contrário e geram uma resistência à manifestação. A ideia é o processo ser leve e divertido. Então vamos lá. Passo número 1. Escolha um corpo que você se inspire. Então vai lá no Pinterest, vai lá no Google, procura algum corpo de alguém que tenha uma compatibilidade com você. Por exemplo, eu sou mais longilínea, eu sou uma pessoa que tem um corpo mais magro, mais comprido assim. Não adianta eu querer ser parecida com a Graciane Barbosa, que tem um corpo mais musculoso, que vai ser muito difícil. Não vai ser impossível, mas vai ser bem difícil. Eu vou ter que ter várias ações para chegar no corpo dela. Vou ter que ir num médico, né, ver algum hormônio, vou ter que acordar cedo, comer bastante, um frango, batata doce. Então, quando a gente escolhe um corpo que não é parecido com o que é possível a gente ter, a gente tem que fazer muito esforço e gera muito sofrimento. E a ideia aqui não é gerar sofrimento, é a gente chegar num corpo ideal, né, de acordo com a nossa genética. E quando você olhar para essa imagem, você precisa sentir que é gostoso olhar. Você precisa sentir como se já tivesse com esse corpo, não com uma sensação do tipo, nossa, muito longe desse lugar, eu nunca vou conseguir chegar, porque aí você não vai conseguir manifestar. Passo número 2. Esse passo é um passo mais delicado, pois é um passo de autoanálise e autorreflexão. Nesse passo você vai enxergar como é que você chegou até onde você está agora. Então, se você está insatisfeita com o seu corpo, você precisa olhar a causa disso. Você contribuiu, sim, para como o seu corpo está hoje. E aqui não é para culpar ninguém. Eu não estou dizendo isso para você se culpar, mas é importante analisar para a gente conseguir transformar. Só que olhar, às vezes, é muito dolorido mesmo. Esse passo exige muita compaixão e autoaceitação. E, às vezes, é preciso, sim, a ajuda de um amigo, de um profissional, de alguém que possa te ouvir e ajudar a refletir e olhar as partes mais difíceis de ser vistas, né, que tá lá no inconsciente. Então, se você chegou nesse ponto porque os amigos não se alimentavam tão bem e você acabou entrando na onda e acabou colhendo os resultados que você tem hoje, ou se os seus pais não te ensinaram a se cuidar e se alimentar bem, porque eles também não sabiam se cuidar, ou na infância você foi chamado de gordo, baleia, e aí você introjetou que você era esse gordo, baleia, e acabou tendo ações para comprovar essa crença. Os processos inconscientes, gente, são muito malucos, mas é bem importante explorar isso para conseguir transformar tudo isso. Depois que você fizer essa reflexão, você pode se autorresponsabilizar, né? Você não tinha consciência, a ideia não é criar culpa nunca, é só criar consciência. Então é uma visita rápida ao passado para poder fazer essa transformação, essa alquimia e seguir em frente com a autorresponsabilidade. Isso não é sua culpa, mas é a sua responsabilidade de cuidar do corpo que você vive, seu templo sagrado, onde você vai viver para o resto da sua vida. Passo número 3. Ações e quais os movimentos que eu preciso fazer para ter o corpo que eu visualizei. Olhe para a sua rotina e pense nas suas refeições principais, o café da manhã, o almoço e a janta. Por exemplo, no café da manhã eu escolho comer aveia com leite vegetal e frutas. E se você tiver dúvida e se você achar que talvez ela não seja adequada para você chegar no seu objetivo, você precisa procurar um profissional para te auxiliar e responder as suas dúvidas. Se essa pessoa, se esse profissional não conseguir resolver as suas dúvidas, ou se você não se satisfazer com a resposta, você precisa procurar outro profissional e ir no YouTube e ler livros e estudar. É muito importante que você esteja confortável com as decisões que você toma a cada refeição, porque se você não tiver, você vai ficar inseguro e você não vai seguir o processo. E gente, se vocês não estão certos de que esse alimento que vocês escolheram vai fazer bem para vocês, é a oficina do diabo trabalhando sem parar. Não vai dar certo, vocês não vão conseguir, o corpo que vocês querem ter, vocês não vão ter, vocês nunca vão ter a saúde que vocês querem.
querem, a oficina do diabo trabalha. Por isso que a gente precisa estar muito certo nas refeições que a gente escolhe, nas decisões que a gente toma. E aos poucos a gente vai pegando a prática e vai ficando super automático, super natural. Todo esse sentimento de insegurança e às vezes de culpa, né? Por talvez não comer o alimento certo que deveria, vai ficando de lado, porque a gente entende que é um processo e a gente vai errar mesmo. E eu tô nesse processo longo há muito tempo e até hoje eu erro e eu fico bem com isso, porque eu sei que no outro dia eu vou retomar e vai ficar tudo certo. E o que importa é o que a gente faz na maior parte do tempo. Depois de decidir as refeições principais e os lanches que você vai comer, aí você precisa pensar nos exercícios físicos que você vai fazer. E, gente, vocês não precisam começar malhando 2 horas por dia com personal, ou correr que nem um maratonista, ou nadar que nem um Ironman. Isso pode acontecer ao longo do processo, né? Mas no início vocês precisam ir gradativo e sempre olhando para o objetivo, mas curtindo o processo. Ou seja, vocês vão escolher um exercício, vocês percebam que depois, não antes, depois vocês se sintam bem. Porque antes a gente não quer ir, né? É chato, a gente tá saindo de um lugar que a gente estava estagnado e tá fazendo um movimento. E é natural a gente não querer ir fazer o exercício, não querer ir fazer a caminhada, não querer ir no funcional, não querer fazer o yoga. É normal no início do exercício, mas depois a gente tem aquela sensação de bem-estar. Ai, que bom que eu vim, tô me sentindo melhor, tô com um humor melhor. Então esse é o termômetro para saber e para seguir no processo do exercício físico. Além da alimentação, exercícios físicos, vocês têm que pensar também em como é que vocês se reenergizam. Agora aqui eu tô na natureza com vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, tem um som na minha cara. Aqui é o lugar onde eu me reenergizo. Eu sou uma pessoa que eu preciso da água. A água me faz muito bem e eu sei que quando eu preciso recarregar minha energia, eu preciso pular numa piscina, dar uma nadada, vir pra beira do rio aqui em Porto Alegre, onde eu moro, e ficar um pouco aqui meditando ou ir velejar. Eu velejo desde pequena. Eu preciso ter contato com a água para me sentir bem. Eu me conheço e sei que é assim que eu funciono. Outras pessoas, né, se reenergizam no mato, fazendo uma trilha. Existem muitas maneiras de se reenergizar, né, na natureza. Então encontre o seu modo de se reenergizar e procure sempre estar em contato, pelo menos um pouquinho durante o dia. Esse contato da natureza é muito importante, pois somos seres humanos, né? Somos natureza, precisamos da natureza pra gente estar pleno, pra gente estar energizado, feliz. O sol também é uma fonte de energia maravilhosa. O sol tá batendo aqui e eu sei que as vitaminas do sol estão penetrando na minha pele. A gente tem que usar a natureza ao nosso favor, também para manifestação, pra gente ter equilíbrio. O quarto passo é quando a gente vai monitorar o nosso processo e a gente vai fazer algumas perguntas pra gente. Como é que eu tô me sentindo fazendo essa rotina? Como é que tá sendo? Eu tô me sentindo bem? Eu tô me sentindo mais disposto, mais disposta? Eu tô me sentindo melhor comigo? As pessoas têm observado que eu tô diferente? Gente, se o processo estiver penoso, se estiver difícil, se você estiver achando que tá ruim, se tem que fazer muito esforço, pode parar que tá errado. Não é assim. Tem que ser gostoso. Isso é uma construção. Então você vai identificando, e por isso essas perguntas, o que não tá bom, o que tá bom, o que faz sentido, o que não faz sentido. Isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve pra mim. Comecei a nadar, mas não gostei da natação. Beleza, não tem problema. Vou começar a fazer uma caminhada, ver se eu gosto da caminhada. Tudo são adaptações e você precisa ter paciência nesse processo pra se entender, porque isso é pra vida toda. Depois que você conhece, depois que você entende você tem esse conhecimento para a vida toda. E aí você vai fazendo as pequenas adaptações ao longo da vida, porque a vida também vai mudando, né? A rotina vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai, né, tendo novos hábitos, novas formas de viver e tá tudo bem. Não é uma coisa fixa, mas na nossa essência a gente precisa conhecer. E esse processo que eu descrevi para vocês ajuda muito a conhecer a nossa essência. A sociedade que a gente vive tem muita ideia de que ser saudável é muito difícil, que quem é saudável é chato, que ser saudável é impossível, que você tem que se restringir muito, que você não pode viver em sociedade. Então todas essas crenças, essa energia que fica no inconsciente coletivo e que a gente capta, acaba
que a gente tem uma ideia distorcida do que é ser saudável. Isso tudo não é verdade. Tem um jeito gostoso e que faça sentido para você. Você só precisa encontrar. Porque para algumas pessoas o caminho é um pouquinho mais longo para encontrar esse jeito. Mas talvez para você seja mais fácil. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí para esse processo de conhecimento, né? Um processo de reflexão também e de observação e de experimentar. É super gostoso quando a gente entra nesse processo com esse propósito, né, de se conhecer e de ser divertido. Bem, eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com vocês e procurem sempre o caminho que vai levar vocês ao crescimento. Assim como uma planta que a gente planta no solo leva tempo para crescer, vocês não são diferentes. Então tenham paciência consigo, reguem o seu jardim, olhem com amor para a plantinha que são vocês crescendo ali, que vão se tornar grandes árvores potentes, radiantes. Beijos!